Há pessoas que esquecem algo decisivo. A vida é muito curta para ser pequena. Dura em média 75 anos. 75. É pouco. É pouco. E ainda com uma encrenca, dividido em 3 grandes ciclos. Do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima. Cada dia começam a desabilitar mais aplicativos. Do 0 aos 25 você monta, dos 50 aos 75 você desmonta. Pelo meio você trabalha muito, estuda muito, assiste palestra. Depois vai embora. Se bobear, desperdiçou. Já imaginou? Você fala, então eu vou largar tudo e vou viver na Ilha do Mel, em Jericoacoara, né? Vou ficar lá no Bonete, na Ilha Bela, nunca mais ninguém vai me tirar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser importante onde você está. Na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na empresa, na tua comunidade. Não é largar, não estou falando de desistência. Eu estou falando de persistência. Que é outra coisa. É claro, do 0 aos 25 você monta. Dos 50 aos 75, você sabe, eu estou nessa fase. Cada dia no meu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua em São Paulo, você vai, você vê um carro, fala, seja o que Deus quiser. Vocês estão rindo? Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps, certo? Mulheres não riam. Vocês vão um dia ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Vocês estão rindo? Por que a gente ri? Sabe por quê? Porque faz escuro, mas eu canto. Faça por merecer. Olha só. Do 0 aos 25 monta. E depois, claro. Eu vou contar uma história, ela é um pouco politicamente incorreta, mas ela serve para ilustrar isso. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, ô velho, eu conheci uma menina. Isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, o cara fala assim, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência em algumas situações. Nós temos uma encrenca adicional. A vida dura em média 75 anos e nós somos um animal que dorme demais. Dorme demais. Há pessoas que dormem 8 horas num dia. Isso dá 1/3 do dia. Num dia de 24, 1/3 do dia. O que significa que numa vida de 75 anos você dorme 25 anos. 25 anos dormindo. A gente encontra a pessoa numa segunda-feira, falei, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar outro feriado para eu dormir 3 dias inteirinho. Parabéns, chama-se animal racional. Já pensou? Nós somos um animal que dorme demais. Nós temos outra encrenca. Nós somos um animal que come demais. Nós somos o único animal, o único que faz uma coisa que nem o outro faz. A gente come sem ter fome e transa sem estar no cio. Isso é uma característica só nossa. Nós somos o único animal em que a natureza não dá todas as ordens. Por isso que nós somos livres. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer sexo sem estar no cio, que é uma coisa só nossa, e de alguns primatas, mas nós somos um outro primata, e isso só nós fazemos, o único que come sem estar com fome. É tal ponto que você acabou de jantar. Se você passar e tiver um pão de queijo, você vai e pega. Tem uma bolachinha, você vai. Alguém te oferece um amendoim, você aceita. Aliás, há uma história antiga que diz que a pessoa mais corajosa do mundo, o maior ser corajoso do mundo, é a pessoa que aceita um só amendoim.
A pessoa dá, ele pega, fala que eu não, obrigado, estou satisfeito. Um sinal de valentia. Nós somos um animal que come, em média, 1,5 kg dia de alimentos. 1,5 kg dia. Você diz, não, claro, um copo de água com 500 ml tem 500 gramas. Se eu tomar 3 desses num dia, eu já tomei 1,5 kg. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. Teve gente que tomou café de manhã, comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, tá louco para jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir para não acordar com fome no meio da noite. 1,5 kg dia. Como tem fome no planeta, ainda, mas não para sempre, significa que vários de nós comemos mais, é claro. Você não daria essa média. 1,5 kg dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. E quando você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói, só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem 1 hora por dia. 1 hora por dia para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado. Mas ela tem 1 hora por dia para ficar parado vendo na TV pessoas comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais 1 hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais 1 semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Num mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige sabe muito bem. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho. E fica, no meu tempo, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Precisa coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Olha só, eu sou da área de filosofia
Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória, uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás, quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la, eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado Sócrates, você entendeu Sófocles, porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte, nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público? Claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando o teu professor, ou professora, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuía as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica, corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca. Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão, porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo, isso era usual, agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella, você tem o dom.
Como dom. Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também eu não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os 3, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou, pai, falei, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala, pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade. Steve Jobs não terminou a faculdade. Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer, filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou, junto com um brasileiro, uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Muita coisa inútil, você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe
aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta-lhe a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução, e ela diz, mas por que ela está sendo, porque essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Falei, como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Vocês se lembram que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela, Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro.
Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria, ou abrir, né, um restaurante, ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Eu lembro sempre algo, eu tenho pela filosofia um amor, por isso a própria palavra, né? Um amor pelo conhecimento, mas eu já tive paixão pela filosofia, e é muito perigoso. Porque a paixão, ela é a suspensão temporária do juízo. Quando você está apaixonado ou apaixonado por algo, você perde o juízo. Você está apaixonado por uma ideia, por um projeto, por um objeto, por uma pessoa. Claro que a paixão é deliciosa, mas a paixão tem que ser transformada em amor, porque a paixão transtorna. A paixão faz com que você perca, né, a tua referência. A paixão suspende o tempo. Ela suspende a tua noção de localização. Eu, às vezes, estou na universidade e passo, né, pelos corredores e, às vezes, vejo um casal se beijando de um modo tão intenso, tão profundo. E eu não tenho inveja naquele momento, eu tenho admiração. Por uma razão. Tanto faz onde eles estão. Parece que não existe nem o corredor, nem o lugar, nem o tempo, nem a hora. Eles estão sozinhos no universo. E eu olhando aquilo, fico imaginando o quanto que aquela paixão, se ela segue, ela liquida ambos. Porque eles não vão conseguir fazer mais nada, né? A paixão consome. Por isso que uma pessoa, quando alguém diz assim, eu sou apaixonado por futebol, eu digo, tome cuidado. Porque eu sou apaixonado por essa ideia. Cautela. Mas como controlar a paixão? Então, você tem que amansar a paixão e fazê-la se transformar em amor. Né? Por exemplo, a paixão é um fogo que dá energia, mas se ele persiste, ele te consome. É gostoso, porque ele é o ponto de partida, mas ele não pode ser o ponto de chegada. Nessa hora, volto a isso. Eu já fui apaixonado pela filosofia. E aí eu não conseguia pensar fora de alguns elementos que a filosofia carrega. Pouco a pouco eu fui serenando, né, a paixão pela filosofia e passei a ter amor pela filosofia. E o amor é algo que te leva ao cuidado, porque a paixão é descuidada. A paixão faz com que você esqueça até que você precisa preservar aquilo que está contigo e à tua volta. Se eu tivesse ainda paixão pela filosofia, eu ia dela descuidar, né? E nesse sentido, o amor cuida. E eu sempre lembro, quem ama não desiste. Eu amo a filosofia, não quero desistir. Se eu fosse por ela apaixonado até agora, talvez eu já tivesse me consumido e consumido a ela, né, dentro disso. Então, por mais que seja aprazível dizer que a paixão é boa, ela continua, a paixão, de vez em quando, me capturando para ela dar energia, dar movimento, dar sacudida. Né? Os árabes têm um ditado que eu gosto demais, eles dizem, homens são como tapetes, às vezes precisam ser sacudidos. Às vezes você tem que pegar um tapete e sacudir para tirar toda a poeira que tem nele, tudo que está ali acumulado. A filosofia, às vezes, nos sacode. E é claro que até hoje eu fico inquieto com algumas coisas que estão no nosso cotidiano. Por exemplo, o mundo da tecnologia, muito contínuo, ele me encanta, né, ele me coloca condições inéditas na história humana, mas ele me deixa também, às vezes, desconfiado. Nós estamos vivendo uma realidade em que nós estamos todos juntos, mas ninguém perto. Né? Nós estamos convivendo em territórios em que a gente não tem tanta proximidade, em que a gente consegue, sim, né, uma forma de conexão, mas não necessariamente de afeto coletivo, de cuidado. Essa hora, a filosofia venha de novo à tona e talvez, né, traga aquilo que é o pensamento que eu acho mais denso do meu filósofo predileto, que é o Descartes,
né, Descartes, quando ele dizia que o filósofo é alguém que tem pé de chumbo e asas. Tem pé de chumbo e asas. Isto é, você tem que ter pé de chumbo para não perder o pé da realidade e ficar com o pé no chão. Mas tem que ter asa para poder voar um pouco e olhar, né, acima. Nesse sentido, a filosofia, ela continua, né, me tirando o sossego em vários momentos.